A titulação potenciométrica é um método volumétrico em que se faz a medição do potencial elétrico entre dois eletrodos, um indicador e o de referência, em função do volume de titulante adicionado. No caso, o eletrodo utilizado é um eletrodo de vidro presente no pH-metro. O resultado obtido é a variação de concentração de íons H+, a partir da variação de potencial elétrico nas bordas do eletrodo. Através de uma proveta, adiciona-se 200 ml de ácido fosfórico à concentração de 0,7 gramas por litro. O conteúdo da proveta é então transferido para um becker de 500 ml. Posiciona-se o becker sob um agitador magnético, que tem a função de homogeneizar o pH da solução. Com a bureta posicionada e um pH-metro calibrado, começa-se a titulação com o hidróxido de sódio, em concentração de 0,05 mol por litro. A titulação é feita inicialmente adicionando-se 0,5 ml do titulado a cada medida. Posteriormente, esse volume adicionado passa para 1 ml. Em um estágio final, adiciona-se 2 ml por medida. As faixas de tamponamento do ácido fosfórico se encontram em pH 2, pH 7 e pH 12. A seguir, mostraremos gráficos obtidos com essa titulação. Esses gráficos são o resultado dos valores encontrados no pH-metro em função do volume adicionado de hidróxido de sódio. Os dados são transpostos para um software de análise de dados. Caso tenha obtido dados referentes ao potencial da solução, estes devem ser transformados em valores de pH e, posteriormente, é plotado o gráfico de volumes de titulante contra o pH da solução. E aqui podemos ver as faixas de tamponamento bem definidas na região de pH 2 e 7. Os pontos de equivalência são importantes para a determinação da concentração, e tais pontos possuem primeira derivada máxima e segunda derivada igual a zero. Para plotar a primeira derivada, é feita a razão da variação de pH pela variação de volume de titulante gasto entre dois pontos consecutivos, representados pela coluna G na planilha. O gráfico da primeira derivada surge da relação da coluna G com o volume médio entre esses dois pontos utilizados, coluna F. O gráfico da segunda derivada é obtido de forma semelhante. A partir do gráfico de pH, podemos ver que o segundo ponto de equivalência não deve ser utilizado nesse caso, pois foi feito utilizando um volume de titulante muito grande entre as medidas, resultando em poucos pontos experimentais e perdendo a exatidão na determinação. Por isso, é de extrema importância utilizar pequenos volumes, caso contrário, só restarão dados inutilizáveis devido ao grande espaçamento entre eles. Porém, o primeiro ponto de equivalência está bem visível, logo acima de 30 ml. Pelo gráfico da primeira derivada, temos um ponto máximo bem definido em 33,5 ml, que será o volume que utilizaremos para calcular a concentração da nossa amostra. A seguir, serão apresentados alguns fundamentos sobre as reações envolvidas no experimento e como é medido e calculado o pH. As reações e equilíbrios envolvidos. Antes do início da titulação, na solução de aproximadamente 200 ml, há uma concentração de 0,7 gramas por litro de ácido fosfórico. O composto se encontra em equilíbrio entre o ácido totalmente protonado e o ácido com apenas um de seus 3 prótons a menos. O pH se encontra numa faixa de 2,2 inicialmente, coincidindo com a faixa de tamponamento do primeiro pKa. Ao começar a titulação, o equilíbrio começa a se deslocar para a formação do dihidrogênio fosfato, como mostra a reação de pKa1. Até que todo o ácido fosfórico seja consumido, o pH irá variar lentamente. Posteriormente, na faixa de pH entre 6 a 8, haverá o próximo equilíbrio entre o dihidrogênio fosfato e o hidrogênio fosfato, com o segundo pKa, pKa2. E após o consumo de todo o dihidrogênio fosfato, restará um equilíbrio entre o hidrogênio fosfato e o fosfato, com uma faixa de tamponamento entre pH 11 e 13. Equação de Nernst. Como o pH-metro faz para medir o pH? A partir da equação de Nernst, apresentada na teoria, é possível demonstrar como se obtém o pH da solução em questão. Primeiramente, o aparelho faz a medição do potencial que há entre os eletrodos e o potencial obtido é o E da equação mostrada na tela. Por convenção, o potencial padrão de redução do hidrogênio é zero,
Isso permite que possamos usar esse potencial como referência para calcular o potencial de redução padrão das outras reações. Veja que o potencial padrão dessa equação é nulo. O N é igual a 1, pois trata-se apenas de um elétron em transferência. Por fim, o logaritmo da razão entre a atividade do produto e a atividade do reagente, αP e αR, nesse caso, será igual ao logaritmo da concentração de H+, pois a atividade da água, o reagente, do equilíbrio acima, é nula, visto que ela constitui o próprio meio. Sabendo-se que menos log da concentração de H+, é a definição de pH, finalmente temos que o pH é igual ao potencial observado dividido por 0,0591. É dessa forma que o pHmetro calcula o pH a partir do potencial observado pelos dois eletrodos. A seguir, serão apresentadas algumas questões de fixação e exemplos de aplicação da prática. Quais as vantagens e desvantagens de uma titulação potenciométrica em relação à titulação com indicador visual? A técnica de titulação potenciométrica apresenta muitas vantagens em comparação à titulação visual, sendo as mais significativas a medida ser livre de incertezas do potencial de junção, o potencial do eletrodo de referência não precisa ser exatamente estável e conhecido. O resultado é a concentração do analito, embora o eletrodo responda à atividade dos íons. Pode ser empregado em soluções turvas e fortemente coloridas, o que seria impossível no método de titulação comum. Dispensa o uso de indicadores, eliminando erros. Realiza titulações em meios não aquosos e pode ser automatizada, aumentando o fluxo de análise. Apesar de ser uma técnica com muitos fatores que favorecem sua utilização, existem alguns contras ao seu uso, como requerer equipamentos especiais, tais como eletrodos indicadores e de referência, a demanda de um tempo maior de análise e apresentar um custo maior por análise. Porque o eletrodo de vidro tende a indicar o pH menor do que o real em soluções de base forte em altas concentrações. A fina camada de vidro é extremamente seletiva aos íons H+. Ao realizar análises com frequência ou em soluções com concentrações elevadas, alguns fatores interferem no resultado, como erro ácido. A superfície do vidro se satura com íons H+, e o pH medido é maior do que o valor real da solução. Tempo para atingir o equilíbrio. Deve-se esperar alguns segundos até que o equilíbrio seja atingido e o resultado verdadeiro seja aferido. Hidratação do vidro. O eletrodo deve ficar em contato direto com a solução aquosa, a fim de evitar a deterioração da fina camada do vidro. Temperatura. A temperatura da análise deve ser a mesma na qual foi calibrado o equipamento. Erro alcalino ou erro do sódio. Quando a concentração de H+ é muito baixa e a concentração de Na+ é muito alta, o eletrodo passa a responder aos íons de Na+. Uma amostra de 0,5788 gramas de um ácido orgânico purificado foi dissolvida em água e titulada potenciometricamente. Um gráfico dos dados revelou um único ponto final, alcançado após a adição de 23,29 ml de hidróxido de sódio, a concentração de 0,0994 mol por litro. Calcule a massa molar do ácido. No ponto de equivalência, o número de mols de hidróxido de sódio é igual ao número de mols de ácido orgânico. Logo, se no ponto final foi adicionado 23,29 ml de hidróxido de sódio à concentração de 0,0994 mol por litro, um total de 2,315 vezes 10 a menos 3 mols de hidróxido de sódio foram adicionados. Como mencionado anteriormente, o número de mols de ácido orgânico será igual ao número de mols de base reagido, ou seja, na amostra havia 2,315 vezes 10 a menos 3 mols de ácido. Se em 0,5788 gramas de ácido contém 2,315 vezes 10 a menos 3 mols, 1 mol desse ácido pesa 250,02 gramas.